Qualquer um mais supersticioso diria que há algo de errado com o pequeno Mike. De fato, sua conduta na escola parecia denunciar um comportamento estranho de que até a polícia era acionada para intermediar. Era difícil conceber porque Michael tinha apenas 9 anos e, apesar da constante proteção de sua irmã Noah, que estudava na mesma escola, não evitaria que Anna Mantener, sua mãe, fosse chamada por lá diversas vezes para tergiversar. A alegação era de que o pequeno afirmava ouvir vozes e ter visões, das quais ele ilustrava em desenhos estranhos com criaturas horrendas e que chamaram a atenção da administração escolar, mas que se justificariam pela sua idade e imaginação fértil característica da fase e que tão logo serão postas à prova. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E pessoas, estamos agora no TikTok, onde faremos vídeos curtos sobre curiosidades e tal. E pensando ser uma rede onde as coisas viralizam com mais facilidade, eu preciso muito que vocês me sigam e compartilhem nossos vídeos de lá, pra tentar fazer o pessoal de lá conhecer o iPanic no outro mundo aqui do YouTube. Nosso username é iPanic mesmo, igual na tela e na descrição. E graças aos modelos já atingimos nossas metas, vocês sabem do que eu tô falando, mas não vamos deixar a peteca cair. Quem não tiver TikTok e tiver interesse em acompanhar a gente por lá, baixe o aplicativo gratuitamente. Na hora do cadastro, digitem esse código de convite aí, que dessa forma vocês me ajudam bastante pra gente conseguir viver disso aqui. Antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular, pra que vocês não percam... Eu vou ter que falar tudo, tá? Porque reclamaram que eu não falei da outra vez. Pra que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na vida, mas aí quando eu lançar o vídeo nesta vida, vocês não perdem por falta de notificação. Senhoras e senhores, também estou no Twitter para um contato mais próximo com vocês e sobre o qual o username é Sinap, que é iPanic ao contrário e, claro, com 4 no lugar do A. Talvez nem todos vocês saibam, mas essa frequência de vídeos só está sendo possível porque fomos demitidos do nosso emprego formal, ou seja, estamos sem renda alguma. Então, para quem puder ou tiver, a gente vai disponibilizar nosso Pix para que você, se possível, ajude o projeto com qualquer valor e a chave tá aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar. Sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! O que é que você vai fazer pra mim agora, Zé do Caixão? O que é que você vai fazer comigo agora? O que é que você vai fazer comigo agora? Para suprir a falta de tempo aos cuidados com seus 2 filhos, sobretudo com o pequeno Michael, Anna Mantener anuncia na internet uma vaga para babá, entendendo a realidade da família e justamente por passar mais tempo trabalhando do que em casa, e por conseguinte, não curtir sua própria vida. Apesar de bastante lúcida, a ideia não foi muito benquista por Noah, que se sentia capaz de cuidar de seu pequeno irmão sem intervenção externa, e mesmo tendo combinado respostas para afugentar as candidatas que sua mãe entrevistou, talvez houvesse uma que merecia certa atenção. Foi estranho porque a candidata sequer estava entre os nomes listados para aquele dia e o horário que chegou a casa pareceu também não ser tão adequado para uma entrevista. Mesmo assim, Leonor dizia representar uma internacionalmente famosa agência de cuidados infantis chamada Spencer, fornecendo as babás perfeitas para cada realidade familiar e exatamente por isso ela estava lá. Apesar de cortês na apresentação, a astúcia de Leonor parece ter convencido a matriarca de presenteá-la com a chance para início imediato, uma vez que precisava sair às pressas pro trampo, e é a partir daqui que o bagulho começa a ficar doido. O pequeno Michael parece ter caído nas graças da nova babá, mas Noah estava longe de se sentir à vontade. As atitudes estranhas que Leonor mantinha, a soberba em seu tom de voz estridente e autoritário, não ganharam a confiança da menina, muito pelo contrário. A irmã compreendia que havia algo de muito errado com aquela mulher e... assim... Gente, observe, isso aqui, não sei pra vocês, tá? Mas isso aqui me pareceu um bater de asas. Tá? E outra, não era normal alguém ficar parado na chuva do lado de fora e no mesmo segundo aparecer na sua frente no corredor do seu quarto, num claro movimento de teletransporte que a própria babá definiu como fruto da imaginação fértil de Noah, somente por ser criança. Mas apesar de realmente ser criança, Noah não era boba e transgrediu as ordens de Leonor ao acordar durante a noite e fuçar as coisas da babá em busca de indícios que corroborassem sua percepção de estranheza da mulher a lhes cuidar. De fato, ela entrou no quarto de hóspedes destinado à babá e descobriu uma caixa, uma maleta de Leonor cheia de pedras e iguarias esotéricas que fizeram Noah alertar imediatamente a polícia na figura do oficial Frank Gomes.
Frank Gomes, na grande realidade dos fatos, era um policial muito amigo da família Mantener, apaixonado pela mãe das crianças, e que de pronto atendeu o chamado de Noah pela sua visita imediata. Só que chegando na casa, contrariando a descrição que lhe foi passada, o policial Frank encontra a babá, mas o que ele observa é uma mulher bonita, cortês, como já dissemos, simpática e bastante hospitaleira que até lhe deu de comer. Características essas que, somadas, fariam o oficial descartar qualquer tipo de ameaça a ele alertada previamente e encerrar sua participação na ocorrência de bucho cheio. Muito obrigada, cavalheiro. Vamos lá, no hospital da cidade, Ana trabalhou bastante por horas naquela noite, uma vez que era enfermeira, mas por finalmente ter alguém que cuidasse de suas crianças na sua ausência, ela se viu no direito de tomar uma ao fim do expediente. Nada mais justo, né? Afinal, foi exatamente por isso que ela solicitou esse auxílio num primeiro momento, pois o acúmulo de trabalho não a permitia sequer cuidar dos próprios filhos como gostaria, muito menos divertir-se num tempo livre que ela simplesmente não tinha. Pela manhã, de volta à sua casa, ela se impressiona com a eficácia da contratada e vislumbra a manutenção do emprego dela, dada toda essa eficiência. Contrariada com a decisão da mãe, Noah não aceita e decide ir andando sozinha para a escola naquele dia, onde pelo caminho estaria prestes a viver poucas e boas em nome de uma experiência que ela talvez não tivesse dimensão. Observem, pelo amor de Deus, ao atravessar o bosque, ela se confunde com visões de uma pequena menina loira chamada Emma, que se translocava por entre as imponentes árvores a chamá-la mentalmente. Noah, de pronto, recordou que em sua escola havia um cartaz daquela exata garota desaparecida e, para entender o que acabara de ver, resolveu perguntar. A diretora do colégio menciona que Emma Quinn, querida por todos no ambiente escolar, há meses fora sequestrada por monstros, entre aspas, segundo seu próprio pai, que testemunhou tal sequestro. Desde o evento, ficou louco e, sem provas, foi transformado em principal suspeito, o que fez ninguém mais no condado questionar o desaparecimento. A diretora reitera que, apesar de uma extensa busca feita por Emma na época, a garota jamais foi encontrada e, desde então, seu sumiço virou um tabu desagradável de mencionar. Cuidado com os mortos! Concomitantemente, já que Noah foi sozinha, ainda cabia a Leonor levar o pequeno Michael para a escola e, naturalmente, precisaria atravessar a mesma trilha pela qual Noah se aventurou instantes mais cedo. Só que, no caminho, a babá parecia influenciar o caçula com palavras de ordem mística, delegando a ele a obrigação de enfrentar seus medos com o auxílio da natureza e, para tal, empurrou o pequeno Michael numa cachoeira. Não para matá-lo, tá? Mas sim transformá-lo. Transformar em quê? Você me pergunta. Eu não te perguntei nada. Estava com saudade disso, né? Pois é, no primeiro momento não era possível saber a que a Leonor tentou transformar o pequeno Michael, mas olha a mão do menino ao sair da água. E a julgar pelo seu rosto, ele pareceu ter gostado daquilo, mas nisso a gente volta já já. Após coletar todas aquelas informações sobre o desaparecimento de Emma Quinn, Noah vai a um restaurante fazer anotações sobre o caso e percebeu que algumas imagens no lugar lhe eram um pouco familiares com as visões que teve no bosque na ocasião de ter alucinado com a imagem de Emma. Alertada que sua blusa parecia molhada, Noah se observa no espelho e testemunha protuberâncias em seus ombros que ela temia já saber a origem. E a partir de informações que um bêbado lhe deu sobre a presença de fadas que aliciavam crianças no condado para a formação de um exército sob a lua de sangue daquela exata noite, fez seu instinto palpitar. De fato, o discurso do bêbado não parecia se sustentar porque era fantasioso demais falar na existência de fadas, sobretudo de um ser mítico chamado Elkrog, que sobrenaturalmente as